Os Vingadores são conhecidos por serem os heróis mais poderosos da Terra. E bom, individualmente a maioria deles realmente é. Mas será que o grupo é o mais poderoso da Marvel? É um pouco difícil responder essa questão, porque a Marvel ela já teve várias formações dos Vingadores. Isso, pensando no grupo principal, já teve algumas ramificações a partir desses também. Então, para chegarmos a uma resposta, eu decidi pegar a versão atual do grupo, que conta com Pantera Negra, Tempestade, Visão, Capitão Marvel, o Capitão América Sam Wilson, o Homem de Ferro e a Feiticeira Escarlate. Talvez não seja a formação mais poderosa, mas chega bem perto de ser, por conta da Feiticeira Escarlate e o Homem de Ferro também com a armadura de Mysterion. Mas então, será que existe grupos mais poderosos do que eles? É isso que veremos aqui nesse vídeo de hoje. Número 1, X-Men. Começando pelos X-Men, principalmente com a fase dos X-Men em Krakoa. Eles tinham uma lista generosa de personagens que poderiam colocar aqui nessa lista. Acontece que os X-Men sempre foram um grupo muito vasto de personagens, porque eles englobam boa parte dos mutantes. Geralmente temos os mutantes que estão aliados aos X-Men, até mesmo atuando nos próprios X-Men, e mutantes que são os vilões, raramente tendo alguém que fica ali no meio termo. E vamos pegar exclusivamente o Conselho de Krakoa, que não chega a ser necessariamente um grupo dos X-Men, mas eles são X-Men, então não tem como comparar com os Vingadores. Isso porque, apesar dos Vingadores contarem com a Tempestade, que também é uma mutante nível ômega, e com a Feiticeira Escarlate em alguns momentos ali também, que é uma poderosa manipuladora de realidade, os mutantes estavam absurdamente poderosos nesse momento que eu falei. Eles tinham, como algumas defesas da ilha, a personagem Magia, que é muito cotada para ser a próxima feiticeira suprema da Marvel, Hope Summers, que sabemos hoje ser filha da Fênix, e consegue sintonizar com os poderes dos 5 mutantes ali de Krakoa, que também contam com manipuladores da realidade. Mas o destaque também vai para Jean Grey, que fez e ainda faz parte dos X-Men, apesar de atualmente não estar atuando junto ao grupo. Foi revelado que ela é a própria Fênix e não uma hospedeira da entidade. Na verdade, no quadrinho que revelou isso, foi dito que todos os mutantes são partes da Fênix, mas eu vou considerar só Jean Grey aqui. Ao se conectar totalmente à entidade, ela se tornou o terceiro ser mais poderoso de toda a Marvel. Até então, abaixo apenas do Esquecimento e do The One Above All, realmente não dando chance para Feiticeira Escarlate ou qualquer outro do grupo aqui. Sem contar outros X-Men que estavam ali também, sem contar os mutantes alteradores de realidade que estavam em Krakoa, obedecendo o Conselho, que o Conselho poderia usar a qualquer momento. Os Vingadores, na sua formação base ali, ou até algumas formações bem poderosas, não teriam chances contra os mutantes mais poderosos de todos. Número 2, Quarteto Fantástico. O segundo grupo aqui da lista também é um grupo muito conhecido, e mais um que só entra aqui na lista por causa de um único personagem específico. O Quarteto Fantástico é composto por aquela formação clássica, que é o Senhor Fantástico, Coisa, Mulher Invisível e o Tocha Humana. Já houveram outros personagens icônicos que chegaram a adentrar o grupo, como foi o caso da Mulher Hulk, do Homem-Aranha e do Wolverine, que também podemos considerar, já que não mudaria muita coisa aqui. Mas claro que o motivo deles entrarem aqui na lista e conseguirem bater de frente com os Vingadores na formação atual é o Franklin Richards. O próprio Reed Richards, com a sua mente mais inteligente do mundo da Marvel ali, já conseguiria criar dispositivos ou coisas para manipular os Vingadores e vencer os Vingadores, ou banir os Vingadores, coisas do tipo. Mas se você coloca o Franklin Richards na equação, é tchau pros Vingadores. Eu sei que eu já trouxe aqui no canal um vídeo falando sobre como o Franklin perdeu os seus poderes, mas atualmente nos quadrinhos ele já se recuperou. Na verdade, foi dito que ele quis abrir mão dos seus próprios poderes temporariamente, e ele fez isso tão bem feito que até mesmo tinha esquecido que havia feito tal ação. Fato é que o Franklin Richards é um dos maiores manipuladores de realidade, um dos mais poderosos do mundo dos quadrinhos no geral, se não o mais poderoso. Ele foi responsável por reconstruir todo o multiverso após as Guerras Secretas, e isso é um feito tão incomensurável que chega a ser absurdo. Nem a Feiticeira Escarlate tem um feito tão grande quanto esse, e isso sem contar os outros membros da equipe, como é o caso da Mulher Invisível, que pode criar escudos invisíveis dentro do cérebro da maioria dos membros dos Vingadores, e principalmente o Senhor Fantástico e a Valeria Richards, dois dos maiores gênios da humanidade, sendo Reed o maior gênio de todos. Então medir forças com a equipe do Quarteto Fantástico pode ser muitas coisas, menos tranquila, já que, eles devolvem com muita força.
E antes da gente continuar aqui com esse vídeo, eu queria falar com vocês da JohnBet, a nossa patrocinadora aqui desse vídeo de hoje. JohnBet, como vocês estão vendo, é uma plataforma de jogos online para maiores de 18 anos, onde vocês podem vir aqui e se divertir muito jogando esses jogos. E como é que funciona, cara? É o seguinte, ó, vencendo nesses jogos você pode ganhar um cascalho, tá bom? Mas se você perder, você acaba perdendo o seu cascalho. Por isso tem que jogar com muita responsabilidade, né? Não pode dar mole não, tá? E pra você jogar qualquer um desses jogos, é só clicar nesse botão verde aqui, ó, depositar. Aí você faz o depósito pelo Pix, tá bom? O depósito mínimo é de R$20. O depósito e o saque são feitos pelo Pix bem rapidinho. Mas lembrando, deposita só aquele cascalho que tiver te sobrando, que você usaria pra diversão, porque assim como pode ganhar, pode perder também, então vai dar mole não, hein? E JohnBet não é plataforma de investimento, é uma plataforma de entretenimento. Vim aqui jogar pra sua diversão. Uma coisa legal também é que a JohnBet é uma das poucas plataformas aqui do Brasil que tem autorização pra funcionar do YouTube, do Google, certificado, cara. Mas pessoas propensas a vícios não podem vir jogar aqui na JohnBet. Vamos lá, vou vir jogar com vocês aqui o Double, que é um jogo que eu gosto bastante na JohnBet. Vou escolher aqui a cor, né, e vamos lá. Como é que funciona? Você tem que escolher entre essas três cores e tentar adivinhar qual cor que vai cair aqui na roleta quando girar. Vamos lá, começou a girar, cara, né, então a gente tem que escolher entre essas três cores aí que nem eu falei e torcer para que a sua cor venha. No caso veio, cara, escolhemos a cor preta e veio preto, vencemos, simples assim. É assim que funciona aqui no Double. Eu poderia perder, né, mas no caso a gente venceu. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, cara, né, ou acontecer alguma coisa ali, você quiser entrar em contato com o pessoal da JohnBet, suporte 24 horas, é só mandar o seu nome e seu e-mail e eles vão entrar em contato com você para resolver o seu problema. E lembrando também que o suporte da JohnBet pode entrar em contato para te mandar alguns materiais relacionados a vícios, mas o recomendado é você, né, procurar algum profissional especializado. Então, se você quiser vir aqui jogar para se divertir, se cadastrar, vou deixar o meu link aqui para você entrar, se cadastrar e mandar ver lá, beleza? Jogue com muita responsabilidade e pra diversão. Link tá na tela aí na descrição. Número 3, Illuminati. Os Illuminati foram criados para ser um grupo formado pelos líderes de cada membro de super-heróis da Marvel e também as maiores mentes de todo o planeta. Temos nele o próprio Homem de Ferro, que eu acho que não vale a pena considerar aqui, já que o Homem de Ferro está na lista dos Vingadores também. Temos o Senhor Fantástico, o Professor Xavier, Doutor Estranho, Namor, Pantera Negra, que é outro que também não entra, né? E o Raio Negro, a principal força bruta do time. Como eu mencionei na parte do Quarteto Fantástico, ter o Reed Richards já se torna extremamente importante em qualquer equipe, já que essencialmente ele pode derrotar qualquer um com o devido tempo de preparo, cara. Afinal, a mente ele prepara qualquer coisinha ali, filho, pra vencer a fraqueza daquele personagem. E não é como aquele meme de preparo do Batman, não. É preparo de fato. Reed Richards tem armas pra acabar com quase tudo no universo da Marvel, seja ser humano, superpoderoso ou então entidades cósmicas. Ele e o Raio Negro seriam com certeza imbatíveis juntos, já que esse último, né, o Raio Negro, é estupidamente poderoso e merecia também mais destaque na Marvel. As suas rajadas sonoras de quebra já anulariam completamente a tecnologia do Homem de Ferro e do Sam Wilson, porque é meio que o que acontece com toda a tecnologia à sua volta quando ele utiliza os seus poderes. Fisicamente ele é forte o bastante para encarar o Hulk e o Gladiador, então a Capitã Marvel na equipe dos Vingadores não seria um grande problema, e a Tempestade não tem força bruta o suficiente para conseguir acabar com o Raio Negro de maneira rápida e efetiva, mas ainda teria Feiticeira Escarlate para os Illuminati lidar. Bom, para isso o grupo conta com o Doutor Estranho, que não é tão poderoso quanto ela, mas em relação a conhecimentos místicos ultrapassa muito a personagem, então em algumas ocasiões nos quadrinhos os dois, né, já chegaram a bater de frente e o Doutor Estranho terminou muito na desvantagem, mas ainda assim seria um bom combate que a deixaria ocupada, isso até os outros membros dos Illuminati decidirem entrar na briga, como por exemplo o Professor Xavier, que é a maior mente do planeta Terra e desligaria todos os Vingadores. Ele já foi capaz de lutar psiquicamente contra Fênix em diversos planos de realidade, o que mostra que mesmo não sendo um nível ômega, ele é estupidamente forte e também seria um problema para a personagem, né, no caso para Feiticeira Escarlate. Juntos e ainda com a introdução do Raio Negro, eventualmente também junto com o Namor e outros membros da equipe, eu duvido muito que a equipe dos Vingadores ali normal saísse vitoriosa desse combate. Número 4, os Aniquiladores. Os Aniquiladores surgiram para ser um grupo composto pelos guerreiros mais poderosos e formidáveis da galáxia, e de fato eles conseguiram. Inicialmente a ameaça que eles iriam enfrentar eram basicamente
né, as do Câncerverso, uma realidade alternativa onde a morte não existe e todos os seres daquela realidade são corrompidos. Essa realidade já ameaçou entrar no universo 616 algumas vezes nos quadrinhos, e esse grupo foi formado a princípio para detê-los, mas se tornou a linha de frente para grandes ameaças universais. E não por menos, né, o grupo é extremamente poderoso, contando com o Surfista Prateado, Quasar, Bill Raio Beta, o Gladiador e Ronan, o Acusador. Se essa lista fosse exclusivamente sobre força bruta, esse time estaria facilmente em primeiro. A grande maioria aqui é só peso pesado, mas tem o Ronan, o Acusador, aqui também para jogar o nível da equipe para baixo, né, cara? Bom, de qualquer forma, é uma equipe extremamente poderosa e novamente temos que bater naquela tecla. A Feiticeira Escarlate, né, e o Hulk também são a pedra no sapato ali de qualquer equipe que queira vencer realmente os Vingadores. Isso porque os demais membros da equipe podem ser vencidos com mais facilidade. A maioria dos Vingadores não conseguiria passar do Surfista Prateado. Talvez o Homem de Ferro com a armadura de Mysterion, que é extremamente resistente e imune a quase tudo, mas que eu duvido muito que seria o suficiente para deter toda a equipe dos Aniquiladores. Mas a Feiticeira Escarlate faz parte de um grupo de personagens que é chamado de Canhão de Vidro, um personagem que é muito roubado, mas que não tem resistência quase que nenhuma, tanto que ela pode ser ferida por socos normais, né? E o mesmo vale também para a Tempestade, que é uma mutante nível ômega que também faz parte dos Vingadores aqui pra gente contar. Então, nas condições corretas, até mesmo abusando da super velocidade, que é o forte do Gladiador e do Surfista Prateado, existem grandes chances dessa equipe vencer quase que instantaneamente também os Vingadores. Número 5, Guardiões das Trevas. Continuando agora com a lista de personagens cósmicos e mais um envolvendo o Gladiador, temos os Guardiões das Trevas, ou Guardiões Sombrios, né? Depende muito ali da tradução. Após o Thanos morrer e liberar o seu testamento, essa equipe foi reunida pelo seu irmão Star Fox, que ficou com medo da possível ressurreição do Thanos, que era o que estava escrito no testamento. Uma equipe então foi criada para deter a possível vinda do Titã Louco novamente, ou matá-lo, caso ele de fato conseguisse voltar à vida. O Thanos realmente conseguiu, mas isso não vem muito ao caso aqui em relação aos Guardiões das Trevas. A equipe foi formada a partir dessa premissa de deter o Thanos e é uma das mais poderosas já vistas na Marvel, nos quadrinhos em geral, cara. Na lista conta com Eros, que é o próprio Star Fox, irmão do Thanos, Gladiador, que apareceu no grupo de membros, né, passado, Nebulosa, Espectro, que não é um personagem tão conhecido na Marvel, mas também é bem forte, e o Motoqueiro Fantasma Cósmico. Como eu já comentei de alguns outros personagens e a maioria daqui é um tanto irrelevante, eu vou focar mais no Motoqueiro Fantasma Cósmico. Contra os Vingadores, a Nebulosa, o Espectro e o Gladiador seriam de extrema importância, principalmente nos combates corpo a corpo, mas o poder bruto mesmo está no Motoqueiro Fantasma. Ele que é o antigo Arauto do Galactus e também um Motoqueiro Fantasma tão poderoso que nem mesmo o Titã Louco do futuro disse que poderia matá-lo. Isso porque o Thanos estava tão forte que já havia matado quase que tudo no universo e tinha acabado de matar o Galactus com um único golpe, e mesmo assim não poderia fazer nada contra o Motoqueiro Fantasma Cósmico. Essa versão do Justiceiro até mesmo lutou contra versões alternativas de diversos heróis da Terra ao mesmo tempo e foi os derrotando um por um. Até mesmo lutou contra uma versão alternativa do Thanos que ele mesmo criou por acidente e o matou sem esforço algum. A combinação de magia de alto nível e uma força cósmica quase que equiparável faz dele um dos personagens mais poderosos da Marvel e um que merecia muito mais destaque do que vem tendo ultimamente aí nos quadrinhos. Número 6, Vingadores Sombrios. Os Vingadores Sombrios foram um grupo que surgiu após toda a trama envolvendo os Skrulls, que invadiram a Terra e se infiltraram nos grupos mais poderosos do planeta. Isso incluía desde grupos de super-heróis e super-vilões até o alto escalão do governo americano. Após a conclusão de toda a saga envolvendo essa raça alienígena, Norman Osborn foi eleito como novo chefe de segurança nacional. Ele continuou caçando os heróis que naquela época estavam lidando com o registro de super-heróis e que agora em suas mãos tinha todo o comando da SHIELD, a tecnologia do Homem de Ferro e o seu próprio grupo de Vingadores. Ele contava com Venom, Daken, Mercenário, Capitã Marvel, Sentinela, o Ares, né, sendo liderados pelo Patriota de Ferro, o próprio Norman.
De todos aqui da lista, eu diria que esse é o grupo que tem menos chances de acabar batendo de frente com os Vingadores na sua era atual. A maioria deles ainda cairia, né, como é o caso ali do Visão, da Tempestade, do Capitão América. O problema mesmo seria a Feiticeira Escarlate, que é extremamente poderosa. Para isso então, há o Sentinela, que em teoria deve bater de frente com a Feiticeira, tanto que já foi dito nos quadrinhos que ele tem poder suficiente para se equiparar ou superá-la. Número 7, Vingadores Multiversais. Bom, um grupo que carrega o nome dos Vingadores, mas que não necessariamente são o grupo principal. Temos então os Vingadores Multiversais. Essa sim é uma equipe que eu tenho certeza absoluta que venceria todos os heróis dos Vingadores atuais e qualquer outra formação que já existiu da equipe. Essa equipe aqui surgiu no quadrinho dos Vingadores para Sempre, de 2021, onde é mostrado várias realidades e vários heróis dessas realidades alternativas se juntando aos Vingadores Multiversais. Mas eu quero falar da primeira edição dos quadrinhos, que mostra uma realidade onde tem uma versão do Coisa, que é o principal membro aqui dessa lista. Essa é da Terra 2170. E a princípio foi mostrado o Coisa na sua forma tradicional, só que ao invés de ter a sua paleta de cor alaranjada, que é comum ao personagem, ele era completamente colorido. Infelizmente não foi mostrado, ou muito menos dita, a origem desse personagem, desse Coisa, e como ele ficou desse jeito, mas sabemos que ele é extremamente poderoso. Isso porque a sua paleta de cor não é aleatória, ele tem a cor das joias do infinito, né, e todos os poderes das joias. Esse Coisa é basicamente uma manopla do infinito completa ambulante, com poderes de distorção de realidade a níveis universais. E assim mesmo que o grupo dos Vingadores tenham personagens poderosos, como é o caso da Feiticeira Escarlate, né, que eu tanto bati aqui na tecla desse vídeo, uma mutante nível ômega como a Tempestade e outros tantos, seria forçar muito a barra dizer que qualquer um deles poderia bater de frente com uma manopla do infinito completa e outros membros da equipe também. E aí, gostou desse vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no canal, eu te vejo no próximo, valeu!